Há momentos em que um campeonato muda sem que ninguém perceba imediatamente. Uma equipe traz peças novas, outra acredita que ainda controla a situação e, de repente, uma diferença que parecia confortável começa a parecer perigosa. É exatamente nesse ponto que a temporada de 2026 chegou. Lewis Hamilton voltou das férias, sabendo que ainda está 50 pontos atrás de Kimi Antonelli, mas também sabendo que a Ferrari não voltou para Zandvoort apenas para disputar mais uma corrida. A equipe trouxe uma grande atualização. A Mercedes encontrou um rival mais agressivo e o primeiro dia já deixou claro que a disputa está muito mais aberta do que a tabela faz parecer. O detalhe mais importante, porém, ainda não apareceu por completo. E é justamente isso que pode transformar as próximas corridas na parte mais imprevisível do campeonato. Antonelli continua na liderança com 219 pontos, enquanto Hamilton tem 169. Restam 12 corridas, e a matemática mostra que a recuperação ainda é possível. O problema é que números simples nem sempre contam a história inteira. Recuperar pouco mais de 4 pontos por etapa parece uma tarefa alcançável, mas isso só funciona se o líder permitir que a diferença diminua. Até agora, Antonelli fez exatamente o contrário. Mesmo nos fins de semana em que não venceu, conseguiu limitar prejuízos, permanecer perto dos primeiros e continuar pontuando. Foi assim que construiu uma vantagem de 50 pontos sem precisar dominar absolutamente todas as corridas. A ascensão do italiano foi uma das maiores surpresas de 2026. Em apenas sua segunda temporada completa na Fórmula 1, ele transformou uma promessa em uma campanha de campeão. As vitórias acumuladas no início do ano deram à Mercedes uma sequência de resultados que poucos rivais conseguiram acompanhar. Antonelli venceu 6 vezes e chegou à pausa de agosto como líder isolado. O desempenho foi forte em circuitos diferentes, sob condições diferentes e contra pilotos muito mais experientes. Isso fez com que a pergunta mudasse rapidamente. No começo do campeonato, muitos queriam saber se ele conseguiria vencer uma corrida. Pouco tempo depois, a dúvida passou a ser quem seria capaz de impedir sua caminhada rumo ao título. Hamilton acabou se tornando o principal perseguidor. A Ferrari não começou o ano no mesmo nível da Mercedes e passou por várias corridas tentando entender o comportamento do SF26. Em alguns fins de semana, havia velocidade. Em outros, faltava equilíbrio. O carro conseguia ser competitivo em determinadas condições e perdia rendimento quando a pista exigia outra combinação de aderência, temperatura e carga aerodinâmica. Esse comportamento irregular custou pontos e fez a equipe perder oportunidades importantes. Mas a situação começou a mudar quando a Ferrari encontrou uma direção de desenvolvimento mais clara. Barcelona foi um dos momentos decisivos. Hamilton conquistou uma vitória que mudou a percepção sobre a temporada da Ferrari. A equipe ainda tinha problemas para resolver, mas ficou evidente que o carro podia desafiar a Mercedes quando o acerto funcionava. Depois disso, a Ferrari continuou pressionando. Em Silverstone, Charles Leclerc venceu e Hamilton terminou no pódio, reforçando a ideia de que a equipe italiana tinha se tornado uma ameaça mais constante. A segunda metade do campeonato, portanto, começou com um cenário diferente daquele visto nas primeiras etapas. A Mercedes ainda liderava, mas já não tinha a mesma tranquilidade. A Ferrari chegou a Zandvoort determinada a continuar esse movimento. A principal novidade foi um pacote aerodinâmico concentrado no assoalho, acompanhado por mudanças no difusor e na região traseira. O objetivo era melhorar a eficiência do carro e tornar o comportamento mais previsível, principalmente em circuitos onde o SF26 sofria para manter equilíbrio e preservar os pneus. Era uma resposta direta a problemas identificados ao longo da temporada. A equipe não queria apenas encontrar uma volta rápida para a classificação. Precisava construir um carro capaz de manter desempenho durante corridas inteiras. Esse ponto ganhou importância depois do que aconteceu na Áustria. No Red Bull Ring, a Ferrari enfrentou um fim de semana difícil e saiu com resultados abaixo do esperado. A equipe reconheceu que não tinha ritmo suficiente e que a preparação não foi ideal para entender completamente o desgaste dos pneus. Sem dados adequados de trechos longos, os engenheiros tiveram menos informações para definir a melhor estratégia e o carro acabou sofrendo mais do que deveria durante a corrida. Aquela etapa serviu como alerta. Era preciso entender exatamente como elas funcionavam na pista. A resposta começou em Silverstone, onde a Ferrari continuou introduzindo mudanças e ganhou uma nova etapa em Zandvoort. Só que existe uma diferença importante entre o roteiro original e a situação atual. A chamada asa Macarena não é uma novidade criada agora para o Grande Prêmio da Holanda. A Ferrari já havia desenvolvido e utilizado seu conceito de asa traseira giratória ao longo da temporada. O sistema chama a atenção porque, no modo de baixa resistência, o elemento muda de posição de uma maneira incomum, reduzindo o arrasto e buscando aumentar a velocidade nas retas. Em Zandvoort, porém, a atenção principal está no novo conjunto aerodinâmico e na tentativa de fazer todas as peças trabalharem de forma mais eficiente. O assoalho é especialmente importante porque influencia grande parte do comportamento aerodinâmico do carro. Pequenas mudanças em sua geometria podem alterar a forma como o ar é direcionado para a parte traseira e para o difusor. Se o conjunto funciona bem, o piloto ganha mais estabilidade e pode atacar as curvas com maior confiança. Se existe uma falha de correlação entre o que foi visto em simulações e o que acontece na pista, o resultado pode ser exatamente o oposto.
O carro pode ficar instável, desgastar pneus demais e obrigar o piloto a fazer concessões durante a corrida. Por isso Zandvoort é um teste tão importante. A pista holandesa é curta, técnica e exige muito do carro. As curvas inclinadas, as mudanças rápidas de direção e a necessidade de aderência constante tornam qualquer problema de equilíbrio muito evidente. Para a Ferrari, é uma oportunidade de descobrir se a nova direção de desenvolvimento realmente funciona. Mas também é um risco, porque o fim de semana tem formato sprint. Há menos tempo para treinar, menos oportunidades para comparar configurações e menos margem para corrigir um erro antes das sessões que realmente distribuem pontos. E o primeiro sinal trouxe uma disputa extremamente apertada. No único treino livre, Antonelli foi o mais rápido. Lando Norris ficou em segundo, George Russell em terceiro, e Hamilton apareceu em quarto, apenas 0,190 segundo atrás do líder. Esses números não entregam uma resposta definitiva, mas mostram o tamanho da batalha. A Ferrari não está distante. Ao mesmo tempo, a Mercedes continua rápida. Hamilton entrou no fim de semana, sabendo que precisava iniciar uma reação, e descobriu logo de saída que Antonelli não pretende facilitar nada. A classificação para a sprint deixou o cenário ainda mais interessante. George Russell conquistou a pole por uma diferença mínima sobre Norris. Leclerc colocou a Ferrari em terceiro, enquanto Antonelli ficou em quinto, depois de perder parte do desempenho com um incidente na brita. Hamilton terminou em sétimo. Isso significa que a Mercedes mostrou força com Russell, mas Antonelli não conseguiu uma posição ideal para começar a disputa curta. Para Hamilton, a situação também ficou complicada, porque a recuperação exigirá ultrapassagens e uma estratégia eficiente. Mesmo assim, o resultado confirmou algo que o treino já indicava. Não existe um carro completamente dominante em Zandvoort. A pressão sobre a Ferrari aumenta, porque Hamilton não pode desperdiçar muitos fins de semana. Uma vitória isolada ajuda, mas não resolve uma diferença de 50 pontos. Para recuperar terreno de verdade, ele precisa construir uma sequência. Isso exige velocidade, confiabilidade, boas decisões e, principalmente, resultados em corridas onde Antonelli não consegue terminar logo atrás. Se Hamilton vence e o líder chega em segundo, a diferença diminui, mas lentamente. A recuperação se torna mais rápida apenas quando o piloto da Mercedes perde muitos pontos, ou quando a Ferrari consegue colocar seus carros de forma consistente à frente. Antonelli, porém, já mostrou que sabe lidar com pressão. Sua temporada não foi perfeita, e ele também teve momentos difíceis, mas a regularidade foi uma das maiores armas da Mercedes. Isso explica por que a Ferrari não pode depender de uma única atualização para resolver tudo. O novo assoalho pode representar um passo importante, mas a equipe precisa continuar evoluindo. Charles Leclerc já deixou claro internamente que a Ferrari não pode acreditar que algumas melhorias serão suficientes para proteger sua posição. A McLaren voltou a vencer antes da pausa e mostrou como o equilíbrio do grid pode mudar rapidamente. Quem para de desenvolver corre o risco de ser ultrapassado. Agora a história volta para a pista, e é exatamente em Zandvoort que a Ferrari precisa provar que seu trabalho não ficou apenas no papel. O novo assoalho foi pensado para ampliar a eficiência do SF26 e melhorar o fluxo de ar para a parte traseira. Se o conjunto funcionar como esperado, Hamilton poderá atacar com mais confiança e preservar melhor os pneus ao longo de um stint. Se funcionar apenas em uma volta rápida, a equipe continuará vulnerável quando a corrida realmente começar. Essa é a diferença entre uma atualização promissora e uma arma capaz de mudar um campeonato. O formato sprint torna a situação ainda mais intensa. Há menos tempo para entender o carro, mais pontos em jogo e uma oportunidade extra para ganhar ou perder terreno. Hamilton parte da sprint, sabendo que precisa recuperar posições, enquanto Antonelli também não conseguiu uma colocação ideal. Isso abre espaço para uma disputa direta que pode alterar imediatamente o clima do fim de semana. George Russell larga da pole, Leclerc está perto da frente, e a McLaren também continua no meio da batalha. Quanto mais carros houver entre Hamilton e Antonelli, mais complicada se torna a conta. Hamilton conhece bem o tipo de pressão que o espera. Uma recuperação não acontece em um único domingo. Ela começa na preparação, passa pela classificação, depende da largada, e pode ser decidida por detalhes aparentemente pequenos. Uma parada lenta, uma escolha errada de pneus, ou alguns segundos perdidos atrás de outro carro, podem representar pontos que fazem falta semanas depois. Com 50 pontos de diferença, a Ferrari não pode desperdiçar oportunidades. Ao mesmo tempo, não pode transformar a urgência em desespero. A equipe precisa atacar sem cometer os erros que podem encerrar a disputa de uma vez. Antonelli enfrenta uma pressão diferente. Liderar o campeonato aos 19 anos é uma conquista enorme, mas cada corrida agora tem o peso de uma defesa. Até aqui, ele respondeu com regularidade e velocidade. Mesmo assim, a segunda metade da temporada costuma mudar tudo. O número de provas diminui, cada erro ganha mais importância, e a tabela começa a entrar na cabeça dos pilotos. Um resultado ruim que antes seria apenas um problema isolado, pode virar o início de uma sequência perigosa. É exatamente isso que Hamilton espera provocar. A McLaren também pode ter um papel decisivo. Norris e Piastri possuem velocidade para disputar vitórias, e qualquer carro entre os dois rivais altera a distribuição de pontos. Leclerc pode fazer o mesmo. A batalha, portanto, não depende apenas de Ferrari contra Mercedes. Quanto mais concorrentes entrarem na frente, mais imprevisível ficará a segunda metade do campeonato. Por isso, a nova atualização da Ferrari precisa oferecer consistência,
não apenas um momento de brilho. No fim, a grande resposta ainda não apareceu. O treino mostrou Antonelli na frente, mas Hamilton ficou a apenas 0,190 segundo. A classificação da sprint mostrou Russell na pole, Leclerc em terceiro, Antonelli em quinto e Hamilton em sétimo. Os números mostram um grid comprimido e uma margem pequena demais para permitir previsões seguras. A Ferrari chegou mais agressiva, a Mercedes continua rápida, e o líder do campeonato ainda tem uma vantagem que não pode ser ignorada. É justamente agora que a temporada entra em sua fase mais perigosa. Se Hamilton começar a vencer e Antonelli perder pontos, os 50 pontos deixarão de parecer uma proteção. Se a Mercedes responder e continuar colocando seu líder à frente, o tempo passará a ser o maior inimigo da Ferrari. Tudo depende do que o novo pacote fará quando a corrida exigir o máximo dos pneus e dos pilotos. A Ferrari trouxe as peças. Hamilton trouxe a necessidade de reagir. Antonelli trouxe uma vantagem construída durante meses. E Zandvoort colocou todos muito próximos antes mesmo da primeira disputa valer pontos. Agora não existem mais promessas para esconder as dúvidas. A pista vai mostrar se a Ferrari realmente encontrou o caminho ou se a Mercedes continua forte demais para ser alcançada. E quando essa resposta começar a aparecer, uma coisa ficará clara. A segunda parte de 2026 finalmente começou, e qualquer erro pode decidir quem continuará perseguindo e quem seguirá correndo rumo ao título. Agora, cada volta pode mudar a pressão entre os dois lados e transformar uma vantagem segura em uma disputa impossível de prever até a bandeirada hoje.